Será que o Irã tem algo a ensinar para o Brasil? Ao longo dos últimos 3 meses, o Irã humilhou os Estados Unidos. Um país com a 34ª economia do mundo conseguiu resistir aos ataques da superpotência do século XX. O Irã demonstrou ter uma visão estratégica enorme, conseguiu manter sua autonomia nacional e desenvolver um sistema de defesa inovador, capaz de superar a ilusão de invencibilidade da economia norte-americana. E tudo isso aconteceu porque na década de 1970 o Irã expulsou as petroleiras ocidentais do seu território para garantir que sua riqueza natural ficasse com o povo persa. Já o Brasil, ao longo das últimas 4 décadas, fez tudo que os Estados Unidos mandaram: privatizações em setores públicos, financiarização da economia, abertura comercial irrestrita. Nosso minério de ferro é vendido a preço de banana lá fora, mas não temos fábricas para fazer o que nós precisamos. Durante a pandemia de Covid-19, nem máscaras a gente conseguiu prover para os nossos trabalhadores do setor de saúde. E é essa lição do Irã que nós, brasileiros, teremos que aprender nos próximos anos, enquanto a crise chega. Nós precisamos pensar por conta própria para virarmos a potência que podemos ser. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado pela presença aqui. Ao longo dos últimos 3 meses, a economia do mundo começou a sofrer fortemente. A guerra no Irã fez algo que pode levar a economia a uma crise séria. Fechou o encanamento de energia mundial, que é o Estreito de Hormuz. Agora, todos nós já entendemos bem melhor a influência que tem a geografia na economia mundial. O Irã está no olho do furacão, na região mais importante para o mercado de energia do planeta, diante de uma passagem pequena por onde passa o petróleo e o fertilizante do mundo. Mas o interessante de estudar o caso iraniano não é isso. É o fato de que um país que é a 34ª economia do mundo está conseguindo vencer o país que até agora era o mais poderoso do mundo, visto como imbatível. Os Estados Unidos dominaram a região do Oriente Médio desde a década de 1950. Derrubaram governos no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia, na Somália. Colocaram bases na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes, na Jordânia, no Kuwait. Já a Revolução Iraniana de 1979 derrubou um governo fantoche dos Estados Unidos, a monarquia do Shah. Expulsou os interesses das petroleiras ocidentais do Irã, nacionalizando seus recursos naturais. Por 50 anos, os Estados Unidos tentaram derrubar as lideranças políticas da Pérsia, mas o Irã nunca caiu. E por muito tempo a gente tratou o Irã como se fosse um país irrelevante, até que se tornou inevitável perceber que há muita sabedoria no povo persa. O interessante é que por todo esse tempo o Irã sofreu sanções financeiras e econômicas brutais. Foram categorizados como o eixo do mal pelos norte-americanos. Foram expulsos do sistema SWIFT de trocas financeiras internacionais. O Congresso dos Estados Unidos aprovou leis que puniam empresas seguradoras e bancos internacionais que fizessem negócios com o Irã, excluindo eles das tubulações financeiras por onde passavam os dólares do mundo todo. Mas o Irã encontrou meios de sobreviver. O Irã não é um país financeiramente rico, nem tem uma super economia de consumo como os Estados Unidos, mas conseguiu algo muito mais importante: manteve boa parte da sua autonomia de pensamento. O Irã construiu parcerias necessárias para resistir à pressão, seja da Rússia, da Coreia do Norte ou da China. Mas o que é mais impressionante é a sua visão estratégica e sua capacidade de organização. Apesar de todas as sanções, sua economia evoluiu. Ela conseguiu construir toda uma cadeia produtiva de guerra que tornou o país capaz de resistir ao ataque estrangeiro que estava sendo planejado desde a Revolução Iraniana. Ao invés de tentar copiar os altos custos ocidentais para produzir porta-aviões e jatos hipersônicos, os iranianos apostaram em drones de última geração e baixo custo, produzidos e lançados debaixo da terra que não poderiam ser destruídos por meio de ataque aéreo. Além disso, o Irã soube usar as parcerias certas para burlar o bloqueio estratégico dos Estados Unidos. Para enfrentar a constante ameaça norte-americana, eles também conseguiram uma teia de alianças regionais que inclui o Hezbollah no Líbano, Hamas na Palestina, os Houthis no Iêmen e a Síria de Bashar al-Assad antes de ser derrubada. Essa rede permitia que o Irã projetasse poder muito além de suas fronteiras, sem precisar de uma marinha poderosa ou de bases militares no exterior. Apesar da relevância de tudo isso, o meu objetivo hoje não é fazer uma análise sobre guerra.
mas sobre soberania nacional. Nos últimos 40 anos, o mundo passou por um forte processo de globalização. O mundo todo aceitou fazer parte do sistema financeiro dos Estados Unidos. Hoje usamos dólares norte-americanos para tudo e deixamos os dólares do mundo comprarem o que quiserem aqui no país, aqui no Brasil. Terras, riquezas naturais, empresas públicas privatizadas. A ideia da globalização é que poderíamos comprar mais barato lá fora, dado que os brasileiros eram incompetentes para produzir aqui dentro. Era um viralatismo ideológico que nos forçou a achar que tudo de bom vinha de fora, vinha dos Estados Unidos. O problema é que a globalização nos enfraqueceu enquanto país. Diferente do Irã, que aprendeu a se proteger, nós esquecemos que havia uma superpotência querendo comprar o mundo inteiro com dinheiro, com notas de papel que eles mesmos imprimem. Por isso, a globalização significou a recolonização do Brasil. Nós, brasileiros, ao longo das últimas 4 décadas, perdemos o controle da nossa própria estabilidade econômica. Vamos ver por quê. Hoje, a economia do Brasil voltou a depender da exportação de recursos naturais, como soja e gado, assim como já foi de café e açúcar. Com os dólares desses produtos, nós importamos máquinas da China. Mas a soja que exportamos para conseguir esses dólares depende de fertilizantes que vêm do Oriente Médio. O mundo está super conectado, mas também super dependente. Assim, a guerra do Irã pode ter um forte impacto sobre a economia brasileira no próximo ano, se ela não for resolvida nas próximas semanas. E mesmo que seja resolvida, ainda assim a crise vai chegar. Sem os fertilizantes do Oriente Médio, é possível que tenhamos uma quebra de safra agrícola que pode levar nossa economia a uma crise muito séria. Eis o problema da globalização. Uma vez que o Brasil não tem controle sobre suas cadeias de produção e depende de uma logística global, qualquer crise lá fora gera um problema sério aqui dentro. Para termos noção do que isso significa na prática, vamos lembrar da pandemia de Covid-19. No fim de 2019, um vírus apareceu em Wuhan, na China. Em alguns meses, ele estava se espalhando ao redor do mundo. Durante o ano de 2020, pouco a pouco, os casos graves de sufocamento foram deixando as autoridades políticas em alerta sobre o tamanho do problema. Logo, países do mundo inteiro mandaram seus habitantes se isolarem. E por fim, a economia começou a piorar, clientes não puderam circular e empresas demitiram. Quem teve que colocar a saúde em risco foram os profissionais da saúde e os trabalhadores que atendiam em mercados e farmácias. Eles precisavam de máscaras para se proteger do vírus, mas o Brasil não tinha produção suficiente de máscaras, que tiveram que vir do exterior. As vacinas foram produzidas em alguns países primeiro, como a China e os Estados Unidos. E países como o Brasil tiveram que esperar. Ainda que as pessoas não tenham percebido, a grande lição da pandemia foi que a globalização não funciona em períodos de crise internacional. Mas você pode perguntar: o Irã também depende da venda de petróleo para o exterior? Sim, mas a diferença é que houve um esforço do Irã por transformar a exportação de recursos naturais do seu país em trocas úteis para o aprofundamento da sua estratégia de defesa nacional. Hoje, o dinheiro de soja e de gado e de minério de ferro no Brasil vira especulação imobiliária e financeira. Nossos ricos compram o sonho de ir para o espaço com a SpaceX do Elon Musk e enchem as capitais do Brasil com prédios altos com microapartamentos para alugar, em que ninguém que precisa alugar de fato consegue viver bem. O dinheiro nos bancos não visa o progresso do país. No Irã, o dinheiro do petróleo foi usado para investir na produção nacional em ciência e tecnologia de modo a construir os sistemas de defesa necessários para vencer a guerra contra os Estados Unidos. Isso significa que as lideranças iranianas nunca aceitaram se submeter a acordos desfavoráveis ao povo iraniano. Eles nunca se consideraram incompetentes, mas sim uma civilização com visão de futuro. Essa é a lição que o povo brasileiro ainda não aprendeu. Ao longo dos últimos 40 anos, a gente passou tempo demais escutando o que os norte-americanos achavam que era correto. A realidade é que nos ferramos por causa disso. Em 1980, tínhamos cerca de 30% da economia industrializada. Hoje temos menos de 12%. Na pandemia, não conseguimos nem produzir máscaras para os nossos servidores da saúde. Perdemos nossa capacidade industrial, nossa capacidade de produzir o que nós precisamos em tempos de instabilidade.
Isso não é um acidente, é o resultado de décadas de políticas que abriram nossa economia para importações, que desmontaram nossa indústria nacional em processo de amadurecimento e que venderam nossas empresas estatais por preços irrisórios. Enquanto isso, países como o Irã e a China aprenderam a proteger suas cadeias produtivas de interesses estrangeiros. E o pior, o dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, em educação, em ciência e tecnologia está sendo usado para pagar juros da dívida pública para banqueiros no Brasil. E para pagar a dívida pública, o governo é forçado a privatizar nossos setores estratégicos para os estrangeiros, inclusive. Nossa riqueza é drenada para fora do país enquanto os nossos trabalhadores são jogados na informalidade e na precariedade. O Brasil tem tudo para ser uma potência. Temos a maior biodiversidade do planeta, temos água doce, temos terras raras, temos terras férteis, temos energia limpa, temos uma localização geográfica privilegiada, longe da maior parte dos problemas. Mas abrimos mão desse potencial para sermos apenas uma fazenda gigante que exporta commodities e importa tudo que precisa, inclusive fertilizantes que vêm de uma região em guerra. E agora, como isso afeta o Brasil? O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E a soja é o nosso principal produto de exportação. A soja brasileira depende de fertilizantes nitrogenados que vêm em grande parte do Oriente Médio e da Rússia. Esses fertilizantes são feitos a partir do processo de transformação do gás natural, que o Brasil tem, ou seja, é irresponsabilidade. Se o Estreito de Hormuz permanecer fechado por mais alguns meses, o preço dos fertilizantes vai disparar no Brasil também. Os agricultores brasileiros vão ter que pagar mais caro por insumos e isso vai se refletir no preço dos alimentos. Isso significa inflação, significa pobreza, significa que os mais pobres vão passar fome, enquanto o agronegócio exporta a nossa produção para alimentar o resto do mundo. Sem fertilizantes, a produção agrícola cai também. Com a queda da produção agrícola, nossa balança comercial também perde em riqueza. Sem dólares, nossa moeda desvaloriza. Com a moeda desvalorizada, a inflação sobe ainda mais. E com a inflação alta, os juros sobem. E com os juros altos, a economia para. É um ciclo vicioso do qual somos reféns porque abrimos mão do controle da nossa própria economia, das nossas próprias cadeias produtivas nacionais. E o que os nossos líderes políticos fazem? Viajam para os Estados Unidos, fazem acenos, pedem parcerias estratégicas. Mas a estratégia já foi definida lá fora. Enquanto o Irã constrói suas próprias soluções, nossa elite continua esperando que os americanos ainda nos ajudem. E aqui está o ponto central. A globalização é uma recolonização do Brasil. Não é apenas sobre economia, é sobre soberania, é sobre quem decide o destino do nosso país. E hoje, quem decide são os banqueiros de Nova York, os especuladores de Londres, os fundos de investimento de São Paulo. Nós nos tornamos uma colônia financeira do mundo. Nossa moeda é fraca porque nossa economia depende do dólar. Nossa indústria foi destruída porque é mais eficiente importar da China. Nossas riquezas naturais estão sendo vendidas porque o mercado quer. Nossos trabalhadores estão na informalidade porque o Estado não pode interferir. E o resultado está aí. Um país de 200 milhões de habitantes que não consegue produzir máscaras durante uma pandemia. Um país com enormes reservas de petróleo e gás natural que importa fertilizantes nitrogenados de regiões em guerra. Um país que alimenta o mundo, mas não tem política de abastecimento de alimentos para seu próprio povo numa crise. O Irã, com uma economia muito menor que a nossa, com sanções brutais, com uma guerra nas suas fronteiras, conseguiu manter sua autonomia mais do que nós. Conseguiu construir uma indústria de defesa. Conseguiu parcerias internacionais que respeitam sua soberania mais do que os nossos parceiros. Conseguiu pensar por si mesmo. Nós também podemos. Nós temos capacidade intelectual, temos recursos naturais, temos um povo trabalhador. O que nos falta é vontade política e visão de futuro, um projeto de país. Precisamos parar de acreditar que os norte-americanos vão resolver nossos problemas. Nossos empresários, nossa elite, continuam achando isso. Eles não vão, eles nunca resolveram. Precisamos investir em ciência e tecnologia, precisamos reconstruir nossa indústria, precisamos produzir nossos próprios fertilizantes, nossos próprios equipamentos médicos, nossa própria tecnologia. Precisamos pensar no longo prazo e não apenas no próximo trimestre de resultados financeiros. Por enquanto, a guerra no Irã não acabou, porque o Estreito de Hormuz ainda não está aberto.
Se o Estreito de Hormuz for reaberto plenamente, demorará ainda meses ou um semestre para que tudo normalize. A crise no Irã vai trazer a lição da pandemia com ainda mais força. E nós agora vamos ter que aprender, porque errar uma vez é humano e insistir no erro é burrice. A história mostra que países que se organizam, que constroem um projeto nacional de desenvolvimento, podem superar adversidades. A Coreia do Sul era mais pobre que o Brasil nos anos 1960 e hoje tem uma economia muito mais desenvolvida. A China era um país agrário e atrasado há 40 anos e hoje é uma superpotência. O que esses países fizeram que o Brasil não fez? Eles investiram em educação, em ciência, em tecnologia. Eles protegeram sua indústria nascente enquanto ela não dava lucro. Eles pensaram em estratégia de longo prazo. Eles não se submeteram às vontades das potências estrangeiras. E é exatamente isso que o Irã está fazendo agora. O Irã não é um país que quer guerrear. É um país que quer ter o direito de existir com autonomia nacional, sem que potências estrangeiras decidam seu destino. E por isso, ele investiu em defesa, em tecnologia, em autonomia. Isso não significa que o Irã é perfeito. Eles têm muitas falhas, mas que do ponto de vista estratégico eles criaram as condições para virarem potência. É hora do Brasil aprender essa lição. Vale lembrar que o Brasil alimenta o mundo. Esse é um poder enorme. Se o Brasil decidir que vai priorizar seu próprio povo, que vai garantir segurança alimentar para seus cidadãos antes de exportar, o mundo vai ter que nos respeitar. Esse poder não é pequeno. O Brasil não é um país pobre, é uma potência sabotada. Sabotada por elites financeiras que preferem vender nossas riquezas e investir no país, que preferem enviar os lucros para o exterior a pagar salários dignos, que preferem manter o povo na ignorância a financiar educação pública de qualidade. Mas isso não é imutável. Aqui no canal, vamos lutar para que o Brasil seja um país desenvolvido, justo e soberano. E se você quiser ajudar, vou deixar o Pix aqui do lado para que a gente possa continuar a levar essa mensagem sem amarras de qualquer tipo. Abraços e até a próxima.